Uma dica fácil, simples, importante. Já caiu em várias provas de vestibulares, em concurso público, portanto, é preciso saber. A gente coloca a vírgula acertadamente depois de porém, contudo, todavia, entretanto. A gente escreve então, de forma correta, diga-se, pensou em sair, porém ficou em casa. Foi bem na prova, contudo, não o suficiente para passar. Onde eu quero chegar? Que por uma associação indevida, a gente acaba colocando essa mesma vírgula depois de mas. E aí tá errado. Não cabe vírgula depois do mas. É um erro que a gente comete, provavelmente por associação, já que depois de todas aquelas conjunções que eu citei antes, porém, entretanto, todavia, contudo, a vírgula é sim correta, mas o mas é exceção. Não pode ter vírgula depois dele. Vamos pegar aqueles exemplos que eu tinha dado lá no começo. Pensou em sair, porém ficou em casa. Se a gente for utilizar o mas, muda, é sem vírgula. Pensou em sair, mas ficou em casa. Foi bem na prova, contudo, não o suficiente para passar. Foi bem na prova, mas não o suficiente para passar. Quando a gente usar o mas, é sem vírgula. Quando a gente usar as outras conjunções, com vírgula. Lembre-se, o mas é exceção e não admite vírgula depois dele. Ah, mas eu já vi vírgula assim depois do mas em textos, aliás, de autores que eu sei que escrevem muito bem. Beleza, mas essa vírgula não está lá depois do mas. Deixa eu explicar, que eu não estou aqui para complicar, não. Muitas vezes na frase, a gente tem termos ou elementos que ficam entre vírgulas. O nome já diz, entre vírgulas. Tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Por exemplo, João, devido ao mau tempo, ficou em casa. Devido ao mau tempo, fica entre vírgulas. A vírgula que veio logo depois de João não é uma vírgula que está ali por causa do João. É uma vírgula que está ali por causa do devido ao mau tempo. Ela é a primeira vírgula daquele trecho que deve ficar entre vírgulas. Então, quando a gente tiver um mas antes deste trecho entre vírgulas, claro, vai aparecer uma vírgula que você pode achar que está ali depois do mas. Mas não, ela está ali antes do trecho que fica entre vírgulas. Por exemplo, João pensou em sair, mas, devido ao mau tempo, ficou em casa. A gente vê que essa vírgula não está ali por causa do mas, basta a gente inverter esse trecho entre vírgulas, jogar ele lá para o fim da frase. Como ficaria? João pensou em sair, mas ficou em casa devido ao mau tempo. Viu que a vírgula depois do mas desapareceu, porque ela não era uma vírgula relacionada ao mas, ela era uma vírgula relacionada a um trecho que deve ficar entre vírgulas. É só nessa situação em que você vai ter uma vírgula aparecendo coladinha ao mas. Em todos os outros casos, o mas não admite vírgula depois dele. É um cuidado que vale a pena a gente ter para melhorar o texto e para não cometer nenhum erro de pontuação. E não esquece de seguir a gente aqui, ativa o sininho para ser avisado quando eu lançar um vídeo novo e para você se destacar dominando o português. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um abraço e até a próxima.